Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso, vamos pro vídeo. Presidente, o senhor agora está parecendo uma Arrascaeta, presidente. O senhor deu um passe e me deixou na cara do gol. Porque o assunto agora é exatamente esse. Davi Luiz, né? A torcida do Flamengo está numa ansiedade. Desde sexta-feira aqui no programa, quando falamos sobre o assunto, muitas e muitas mensagens de lá até agora. E aí, vem, não vem, ele vai assinar com o Flamengo? O panorama é o seguinte: reuniões, encontros, contatos têm sido mantidos pelo Flamengo, e aí eu digo Marcos Braz e Bruno Spindel, com o Bertolucci e o staff do Davi Luiz. Novidades importantes: o Benfica não está animado em contratar o Davi Luiz, apesar de Jorge Jesus agora estar de novo pedindo um zagueiro, porque o Benfica acha que o custo da contratação do Davi Luiz é alto para um jogador da idade dele. Então o Benfica não se empolgou, apesar de estar com mais dinheiro agora por ter entrado na Champions, na fase de grupos. E aí, sabendo disso, o Flamengo se aproximou, manteve contatos. O Davi Luiz tem a preferência de buscar uma oportunidade no mercado europeu. Ele acha que ainda tem condições de atuar por lá. Porém, ele sabe que vindo para o Flamengo, ele terá chance de conquistar títulos. E o staff dele acha que seria muito interessante para o Davi vir para o Flamengo nesse momento. Só que por que ainda não aconteceu? Acerto de dinheiro. O Davi Luiz é um jogador caro, é um jogador com uma carreira consolidada, com nome no futebol internacional, e para vir jogar no Flamengo e no Brasil, ele teria que se adequar à realidade do Flamengo. O Flamengo colocou para ele a sua situação. Olha, nós temos isso aqui e daqui não podemos passar. Porém, você pode vir para cá e ganhar a Libertadores, pode ser campeão brasileiro, pode ganhar a Copa do Brasil, pode jogar num time que desde 2019 é o principal do continente sul-americano. Então, tudo isso está sendo usado nessa conversa. Então, esse é o ponto da negociação. O acerto, o Davi Luiz se adequar à realidade do Flamengo e do futebol brasileiro. Caso isso seja acordado, o assunto deve evoluir. Há possibilidade, depois dessa situação do Benfica que eu relatei aqui, ela aumentou bastante, aumentou consideravelmente, viu, Mauro? Aumentou, né? E lendo os jornais de lá hoje, estava vendo essa história, esse vai e não vai, né? Isso aí está incomodando a imprensa lá também, né? Porque, afinal de contas, chegou no dia e tal. Hoje, tem que assinar até meia-noite e tal, e lá já está se aproximando. E a história é essa: ele quer limpinho, 3 milhões de euros de salário, e eles acham que isso é muito caro, né? Tem que descontar o imposto, ele quer no bolso isso. Não é o que ganharia para vir para o Flamengo, evidentemente, aqui também é diferente, a cotação do imposto e tal, ganharia menos, mas me parece, como você disse, que mesmo com essa entrada de dinheiro, por mais que o Jesus ainda peça um zagueiro, tá mais complicado ser lá. E você viu na declaração que a gente colocou aqui, eu acho que na sexta-feira, o Braz falando calma, tal, porque a gente teria mais uns dias. Eu acho que para o Flamengo o dia D não é hoje, porque o futebol brasileiro
essa janela de transferências fecha no dia 30 para quem vem de outro clube. Eu posso estar enganado, o Rodrigo me corrige, o Calçade, o Zé. Exato, é isso aí. Mas aí. Quem está sem contrato, você pode ter uns dias aí pela frente. O próprio Brás falou isso. 24. Não, a gente teria mais uns... 24. Seria 24 de setembro. Para quem está Então, Calçade, mas há quem prefira nos clubes escrever até o dia 10 e não 24, para não mudar a lista. No dia 24, se você tem 50 jogadores inscritos, você tem que tirar um para colocar esse novo. Até o dia 10 você vai crescendo a lista. Então, para evitar chegar lá no dia 24, então agora eu vou pôr o Davi no lugar de quem? Você teria até dia 10. Mas mesmo assim, é mais de uma semana, enfim. Mas lá não, lá termina hoje, né? Então, assim, ele vai ficar sem clube. Tem uma história da Turquia, né, João? Tem história do Flamengo, tem história da Turquia e tem história do Benfica. O Benfica parece que vai cair fora daqui a algumas horas. Eu acho que aí vai ficando mais próximo do Flamengo. Família em Juiz de Fora, voltar ao Brasil. É mais ou menos a história do Willian, né? O cara já fez uma carreira longa, o cara já fez uma grana muito boa. Dá para jogar o final de carreira no Brasil, que também não vai ser salário mínimo que vai receber, a gente sabe disso, né? Não é no Flamengo que ele vai receber pouquinho. Ah, mas é menos que eu ganhava lá. Puxa, mas já passou 10 anos ganhando muito. E o cara vem por outros motivos. Um deles, voltar a jogar no Brasil, ficar aqui, torcida que nem o Flamengo e tal. Então, não tendo o Benfica, que é o clube que ele disse que voltaria, ir para a Turquia ou vir para o Brasil, para o Flamengo, eu acho que vai pesar muito jogar no Brasil pelo Flamengo. O Benfica ainda tinha aquela coisa de paixão também, onde começou, etc e tal. Não tendo o Benfica na parada, acho que o Braz vai negociar com mais tranquilidade, João. Exatamente. E, o Calçade, e qual seria... o quanto vale para o Flamengo esse investimento no Davi Luiz dentro das possibilidades da equipe brasileira que não vai fazer loucuras para ter o Davi Luiz, mas quer o Davi Luiz, Calçade? Só para dia 24 é para Brasileirão, tá? Agora o Flamengo tem Libertadores antes, né? Sim, dia 22. Tá preocupado também. O ideal seria ter quem vier poder jogar Libertadores, senão não adianta. Claro. Olha, o Davi Luiz, se olhando para... A gente tem um problema na defesa ali, que é o Rodrigo Caio, né? Há um bom tempo. É um jogador contundido, não consegue jogar, e o Renato está se virando ali com os jogadores que lá estão. Mas é diferente de ter, por exemplo, se o Flamengo tivesse o Rodrigo Caio e Davi Luiz. Encaixa perfeitamente. Encaixa, ele tem uma boa saída de bola, ele tem ali Davi, Rodrigo, Arão. Poxa, é realmente assim, é um time que quando a gente estava ali lá na primeira parte do programa, falando de contratações, do Corinthians e tal, a gente está falando agora do segundo time do Flamengo. E o Renato conseguiu recuperar. Então quando entra o Michael, você entra como você, né, olha e fala, essa expectativa cresce, porque o titular não está legal e vai entrar um cara que está resolvendo. O mesmo acontece com o Vitinho. Agora chegou o Andrés Pereira. Se vem o Davi Luiz, muda bastante de figura, porque é um titular, seria um titular no time do Flamengo. Vejo que aí a questão não é se deve ou não contratar, é só uma questão de grana. É isso que vai dizer, se dá ou se não dá. Porque um jogador, a janela fecha amanhã, né? Lá na Europa, a janela fecha amanhã. Então, os clubes estão ali, ele tem mais umas 24 horas, menos que isso até em função do fuso, tá batendo quase isso, para ter uma proposta e fechar se o objetivo dele é ficar na Europa. Como disse o Mauro, se o cara tiver o desejo de vir ao Brasil e jogar no Brasil em altíssimo nível, ele tem a proposta do time que tem há mais tempo está junto, tem conquistas importantes, que é o Flamengo. Não é qualquer proposta. Agora, se ele conseguir se adequar, porque esse salário que 3 milhões de euros dá mais de 18 milhões de reais. Se dividir isso por 12, dá 1,5 aí por mês, e aí já não é uma questão para Flamengo e Davi Luiz ver se dá ou não dá. Agora, pro time, eu entendo que ele faria muito bem. Faria muito bem para o time do Flamengo, o Davi Luiz? Por que essa pergunta? Um dos pontos importantes do Renato, depois que ele assumiu, com os jogadores que estavam lá renegados, digamos assim, né? Gustavo Henrique, Léo Pereira,
Bruno Viana. O Flamengo passou a tomar menos gols e esses jogadores até passaram a ser elogiados por boa parte da torcida. Ou seja, o Davi chegando, vale a pena esse investimento dentro das possibilidades do Flamengo, pelo que você vem acompanhando aí do panorama da defesa rubro-negra, ô Zé? Olha, João, dentro daquilo que eu estou vendo, né, e fazendo uma comparação, ele vem realmente para substituir o Rodrigo Caio, né? Para ser a peça que o Rodrigo Caio realmente, infelizmente, não está conseguindo por conta das lesões. Eu acho ele um bom jogador, ele tem ainda, ele já não tem mais a mesma velocidade, né, que tinha antes, mas tecnicamente ele é muito bom. E vai jogar numa equipe que tem uma confiança lá em cima, né, João? Um time que joga bem, um time que joga futebol, como o professor Calçade falou, é o time que procura realmente ganhar títulos, né? Onde ele entra, ele vai ser considerado o grande favorito pela qualidade que tem. E aí você coloca um jogador com Copa do Mundo, com Champions League, né? Com disputas de Champions League, com disputa de títulos importantes, campeonatos importantes, vem com uma experiência enorme, né? Uma bagagem enorme. Isso soma ao momento que vive o Flamengo, tem tudo para dar certo. Embora, como eu falei, eu acho que o Davi Luiz tem alguns problemas, e falava isso já na seleção, não é de agora, eu acho, como eu falei, tecnicamente ele é um ótimo jogador. Ele te dá muitas opções, né? Porque ele pode ser um zagueiro que sai com a bola nos pés, ele pode ser um volante mais ou menos igual o Arão, né? Quando o Arão não jogar, ele pode chegar ali também, ele tem essa capacidade. Mas, ao mesmo tempo, nas questões de táticas, em termos de posicionamento, ele tem um certo problema. No meu modo de ver, ele ainda se posiciona, mesmo com todo esse tempo de Europa, ele ainda tem um probleminha ali de falta de concentração em relação a se posicionar. Mas isso tudo pode ser corrigido por conta da capacidade que tem, primeiro o Renato e depois essa equipe do Flamengo, né? Pela experiência de alguns jogadores. Perfeito. Rodrigo Bueno já transmitiu mais ou menos 1 milhão de jogos da carreira do Davi Luiz lá no futebol da Europa. Ô, Rodrigão, você conhece bem o Cabeleira, o Davi Luiz, hein? Que tal? Como você imagina o encaixe dele aí no time do Flamengo, caso ele venha? E repito, a possibilidade existe, eu diria que não é nem pouco provável, é um pouquinho mais do que pouco provável, mas existe a chance dele vir, Rodrigo. Eu tenho dito que para mim seria uma boa contratação. Primeiro nessa linha que a gente já discutiu aqui, né? De jogadores que talvez não tenham espaço mais nos grandes clubes da Europa, mas que chegam aqui no Brasil e fazem a diferença. Mas no caso do Flamengo, ainda mais com as lesões seguidas e recorrentes do Rodrigo Caio, o Davi Luiz poderia ajudar em vários segmentos. Por exemplo, o Flamengo não faz gol de falta. O torcedor rubro-negro tem essa carência. Eventualmente o Davi Luiz pode quebrar um galho nesse sentido. Na época do Rogério Ceni treinador, a defesa do Flamengo era muito vulnerável por cima, no jogo aéreo. Davi Luiz pode ajudar. Então já estou falando defensivamente e ofensivamente. O Flamengo no Brasil e na América do Sul, contra a imensa maioria dos adversários, para não dizer contra todos, o Flamengo tem a mais posse de bola, propõe o jogo e joga com linha de defesa alta tal. O Davi Luiz, que é um zagueiro que ainda tem velocidade, pode lucrar nesse processo, entendeu? Ele já joga bem até de volante. A gente viu o Arão sendo campeão brasileiro como zagueiro, o Davi Luiz pode eventualmente jogar. Então ele tem versatilidade, tem velocidade, capacidade de sair para o jogo, para um time que joga sempre no ataque e tal, com zagueiros adiantados. Então eu acho que para mim seria uma boa. Eu só vou lembrar na questão do mercado, o Jorge Jesus, ele é polêmico, mas ele é inteligente. Ele sabe quanto um jogador do Flamengo ganha. E ele sabe que o Benfica não precisa pagar 3 milhões de euros pro Davi Luiz, que queria morar em Lisboa e jogar no Benfica. Então talvez ele tá barganhando, olha, você quer jogar aqui, ó, eu te dou isso aqui. E mesmo esse pouquinho aqui é maior do que você vai ganhar no Flamengo. Talvez o Jesus e o Benfica esteja jogando com isso. Se bem que tá acabando já o prazo, né? Tá acabando, vamos aguardar. A janela na Europa fecha amanhã nos principais mercados, inclusive daqui a pouco vamos falar de Mbappé, mas você, fã de esporte, pode ficar tranquilo, porque você vai ver o Mbappé, ou na La Liga, ou na Ligue 1, aqui nos canais do Grupo Disney, o Mbappé continuará. Resta saber se é no PSG, ou se ele vai pro Real Madrid, daqui a pouco. Não é hoje. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.